Uma boa tarde a todos os irmãos e amigos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal A Bíblia em Gotas. Hoje iniciamos um novo estudo sobre o livro de Hebreus, a mensagem que o livro de Hebreus traz para os últimos dias. A lição 1, que vem com o tema A Carta aos Hebreus e a Nós. Hoje, 26 de dezembro, um dia após o Natal, onde nós comemoramos o nascimento de Jesus, e que esse Natal não seja comemorado só em um dia, mas que possamos comemorá-lo todos os dias. O nascimento de Jesus que veio nessa terra para nos amar e nos salvar. Amém? Olá, irmãos, olá, amigos. O nosso cordial boa tarde. Estamos dando início a mais um estudo do trimestre, Que é uma mensagem para os nossos dias, Uma mensagem para os cristãos, tanto do primeiro século quanto os cristãos de hoje. Amém? E antes de começarmos esse novo estudo, com gratidão no coração ao Senhor por esta oportunidade, nós iremos orar. Grandioso Deus Pai, Criador dos céus e da terra, meu Senhor, te damos graças pela oportunidade da vida e da saúde, pelo despertar, Senhor Deus, neste dia, com vida, com a presença do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, nos dando motivação para continuarmos os estudos acerca de Ti. Obrigada, Pai de amor, fica conosco, pedimos que neste dia os Teus anjos venham ser os nossos companheiros e pedimos que agora queremos começar a estudar novamente uma nova lição. Que o Senhor venha ser conosco através do Teu Santo Espírito para nos ajudar e nos ensinar. E principalmente para que possamos colocar em prática em nossas vidas. Fica conosco, meu Senhor, dá-nos a Tua paz. É pelo que oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. A carta aos Hebreus e a nós. O verso para memorizar do estudo de hoje está no livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 36, que nos diz assim: Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Amém? Geralmente, quando vamos à igreja e ouvimos um sermão extraordinário, inspirado por Deus, nós sentimos a presença do Espírito Santo, não é verdade? Ficamos tocados pelo poder, pelo seu agir, ali naquele sermão. Agora imaginemos como seria ouvir Jesus ou um dos apóstolos pregar. Temos trechos escritos e resumos de alguns de seus sermões, mas esses textos apresentam apenas uma ideia ilimitada do que foi dito. No entanto, Deus preservou nas Escrituras pelo menos um sermão completo, que é a Carta aos Hebreus. E Paulo, que acreditamos que é o autor de Hebreus, refere-se à própria obra como palavra de exortação. A palavra do Senhor aos hebreus cristãos do primeiro século e a nós hoje, nos nossos dias. E essa expressão, palavra de exortação, era usada para identificar o sermão tanto na sinagoga quanto no culto cristão. Assim, argumenta-se que a carta aos Hebreus é o primeiro sermão cristão completo que temos. Essa carta foi dirigida aos crentes que aceitaram Jesus, mas depois passaram por dificuldades. Alguns foram insultados e perseguidos publicamente, e outros enfrentaram problemas financeiros. Por isso, muitos estavam cansados e começaram a questionar a sua fé, conforme Hebreus capítulo 3, versos 12 e 13. E quando lemos a carta de Hebreus, nos perguntamos, será que nós, hoje, podemos nos identificar com as dificuldades que os cristãos do primeiro século sofreram? E assim nós temos diante de nós esse comovente sermão, onde o apóstolo Paulo desafiou os cristãos e, por extensão, nos desafia a perseverar na fé em Jesus e fixar os olhos naquele que está agora no santuário celestial,
intercedendo por mim e por você. E como nós vimos com a Eliana, o texto principal está em Hebreus 10:36, que nos faz uma advertência. Ele nos pede para que continuemos perseverantes, né? E em Hebreus capítulo 2, versos 3 e 4, ele nos diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Então aqui, irmãos, nós vemos a experiência dos primeiros leitores de Hebreus quando se converteram. Eles ouviram falar de Jesus e da grande salvação através dele. Nós vemos aí nesses versos que eles não tinham ouvido o próprio Jesus pregar. Eles receberam o evangelho por meio de outros evangelistas que lhes anunciaram as boas novas da salvação. E Paulo também disse que os evangelistas confirmaram a mensagem a eles e que o próprio Deus havia testemunhado por meio de sinais, prodígios e vários milagres. Isso significa que Deus providenciou a confirmação do evangelho por sinais e obras poderosas. E entre essas obras, a distribuição dos dons do Espírito Santo. O Novo Testamento nos relata que sinais como curas milagrosas, exorcismos e o derramamento de dons espirituais com frequência acompanhavam a pregação do Evangelho. E depois do Pentecoste, irmãos, depois da festa do Pentecostes, onde Deus derramou seu Espírito sobre os apóstolos em Jerusalém, para que eles anunciassem o Evangelho em idiomas desconhecidos e fizessem milagres, depois disso, Filipe realizou maravilhas em Samaria, assim como Pedro em Jope e Cesareia, e Paulo em seu ministério na Ásia Menor e na Europa. E essas ações, irmãos, elas confirmaram a mensagem de salvação, o estabelecimento do reino de Deus, a salvação da condenação e a libertação do poder do mal, segundo Hebreus 12, 25 e 29. O Espírito Santo, ele deu aos primeiros crentes a convicção de que seus pecados haviam sido perdoados. Assim, eles não temiam o juízo e, como resultado, suas orações eram ousadas e confiantes. E sua experiência religiosa era alegre, segundo Atos 2, 37 a 47. O Espírito Santo também libertou os escravizados pelo mal, o que era evidência convincente da superioridade do poder divino sobre as forças malignas e revelava que o reino de Deus havia sido estabelecido na vida deles. Amém? Qual é a história da nossa conversão? De que maneira nós fomos confirmados na fé e na crença em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor? Como nós nos sentimos ao lembrar como Deus trabalhou em nossa vida para trazer-nos a Ele? Essas são perguntas para nossa reflexão, que nós possamos pensar, que nós possamos refletir e possamos responder. Amém? E chegamos ao final desse estudo de hoje, agradecidas a Deus porque Ele nos deu essa oportunidade. Amém? Agradecidas também à companhia de cada um de vocês que estudam aqui conosco. E que possamos nos encontrar amanhã para continuarmos o estudo da Palavra do Senhor. Amém? Fiquem todos com Deus e que suas bênçãos sejam sobre cada um de nós. Amém? Oremos. Santo Deus, querido Pai, louvado e exaltado Senhor, seja o teu nome para sempre. Pai querido, muito obrigado. Obrigada pela tua companhia, Senhor, pela companhia do teu Santo Espírito, Pai. Obrigada pela oportunidade de podermos estudar a tua palavra. Obrigada pela companhia de cada um de nossos irmãos e amigos que estudam conosco. Que suas bênçãos, Senhor, venham ser derramadas sobre a vida de cada um de nós. Que o Senhor venha consolar, venha confortar e venha nos fortalecer na fé que vem de Ti.
Fica conosco, dá-nos uma feliz semana. São bênçãos que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai.